Congresso Nacional se reúne esta semana com a expectativa de liberar recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil. Proposta de emenda à Constituição que acaba com coligações nas eleições para deputados e vereadores pode ser votada pelo Senado em novembro. E Comissão de Assuntos Econômicos pode analisar nesta semana proposta que aumenta investimentos em ciência e tecnologia. Bom dia! Senadores e deputados se reúnem nesta terça-feira em sessão do Congresso Nacional para votar a proposta que libera crédito suplementar para o FIES. Atrasos nos repasses para as instituições particulares de ensino podem prejudicar estudantes. O projeto libera 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Ministério da Educação. A maior parte, cerca de 700 milhões, é para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os recursos serão usados pelo governo para saldar uma dívida com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, referente à taxa de administração dos contratos. Sem o pagamento, os bancos não liberam verbas do programa para as instituições particulares de ensino, que estão sem repasses desde agosto. Mas antes de votar esse projeto que regulariza o FIES, os congressistas precisam analisar 3 vetos presidenciais. O primeiro dispositivo vetado cria cargos na carreira de Tecnologia da Informação. O segundo permite a investidores em saneamento básico abater o valor investido de contribuições sociais devidas à receita. O terceiro veto é a proposta que aumenta o salário do defensor público geral, com efeito cascata sobre os salários dos defensores federais. O fundamental é que nós comecemos essa sessão do Congresso Nacional às 11 horas, para que até o final do dia nós tenhamos votado todas as matérias. Também na pauta do Congresso estão 3 destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2017. 2 deles tentam preservar a área de ciência e tecnologia de cortes de verbas. O terceiro quer impedir o governo de alterar a lista de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sem autorização do Congresso. O texto principal da LDO foi aprovado pelos parlamentares em agosto, mas ficaram os 3 destaques. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as regras para a elaboração do orçamento da União. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na terça-feira uma proposta que garante investimentos em ciência e tecnologia. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Como é que vai funcionar essa proposta? Bom dia, Dinalva. Essa proposta é uma sugestão do senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, e ela vai mudar a lei de responsabilidade fiscal para proibir o contingenciamento, ou seja, o bloqueio de recursos destinados à ciência, tecnologia e inovação. Isso quer dizer que todos aqueles recursos que forem aprovados no orçamento pelo Congresso Nacional deverão ser aplicados pelo governo federal. Para isso, a proposta ela insere os recursos da ciência e tecnologia em uma ressalva que já existe na lei, que proíbe a limitação de recursos em algumas áreas que são obrigatórias pela Constituição ou por leis como, por exemplo, a alimentação escolar, alguns gastos com saúde como procedimentos de alta complexidade, benefícios previdenciários e também recursos para o pagamento do Fundeb, além do pagamento de juros da dívida pública. O senador defende que investir em avanço tecnológico vai ser uma das formas que o governo vai poder fazer para garantir crescimento econômico. Fragoso, a Comissão de Educação também se reúne na terça-feira, né? O que você destacaria na pauta dessa comissão? Há um projeto muito interessante na pauta da Comissão de Educação, que ele prevê que alunos que tiverem tirado boas notas durante todo o ensino médio, eles podem ter um bônus na hora de fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A sugestão original foi do programa Jovem Senador e a ideia era que fosse criado, na verdade, uma outra forma de acesso, que seria somente para os alunos que tiverem boas notas. No entanto, a sugestão do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é que esses alunos que tenham tido um bom desempenho durante todo o ensino médio, notas acima de 7 durante todos os anos do ensino médio, poderão ter, portanto, um único bônus que será igual para todos esses alunos, de 15% sobre a nota que eles tirarem no Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, e na quarta tem reunião da Comissão de Infraestrutura. Os senadores eles vão discutir aquela proposta que trata da escolha de presidentes da Petrobras
e do BNDES, não é isso? Exatamente. Essa proposta, que é uma sugestão do senador licenciado Roberto Rocha, do Maranhão, ela prevê que todos os diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também da Petrobras vão ter que passar por uma sabatina no Senado. Portanto, a partir de agora, esses presidentes dessas instituições, eles estarão sujeitos à aprovação dos senadores. Primeiro passando por uma sabatina e depois pela votação que será secreta no plenário do Senado. Tá certo, Fragoso. Muito obrigada, um bom dia para você. Obrigado, Dinalva. Bom dia, uma boa semana. E hoje, às 9 horas da manhã, haverá audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O tema do debate será Saúde, Cidadania e Direitos Humanos. Para enviar perguntas ou comentários, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania ou telefonar para o Alô Senado, 0800 61 2211. O plenário do Senado deve votar em novembro uma proposta de emenda à Constituição que muda as regras nas eleições. A PEC 36 acaba com as coligações para cargos proporcionais e cria uma cláusula de barreira que pode reduzir o número de partidos. O Brasil tem 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 26 deles com representantes na Câmara. Todas as legendas com deputados federais eleitos têm direito a uma parte do fundo partidário e do horário gratuito de propaganda no rádio e na TV, independente do número de parlamentares. Nós vivenciamos no Brasil, sem nenhum demérito ao termo que eu vou utilizar, é uma verdadeira prostituição política. Hoje cria-se partidos para se negociar cargos, ministérios e tempo de televisão. Se nós realmente não colocarmos uma barreira, essa cláusula de barreira tão ovacionada, nós teremos no futuro, ao invés de 35, 50 partidos. Não há governo, seja do PMDB, do PSDB, do PT, que consiga transmitir aos agentes privados e públicos alguma estabilidade política com essa Babel partidária. A proposta de emenda à Constituição cria barreiras para os pequenos partidos. De acordo com a PEC, a partir de 2022, só terão funcionamento parlamentar as legendas que alcançarem um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara. E a nota de corte é alta. As siglas precisam obter pelo menos 3% do total de votos válidos no país, distribuídos em 14 unidades da federação. E em cada uma delas, o partido deve garantir 2% dos votos. Nas eleições de 2018, já valeria uma regra de transição. Só teriam funcionamento parlamentar as legendas com 2% dos votos válidos em todo o país. Talvez os 35 partidos de hoje se resumam a 8 partidos, que é um apelo que a população brasileira tem feito, a fim de acabar-se com os partidos de aluguel, as conveniências, o toma lá da cá. Pela PEC, apenas as siglas que alcançarem a cláusula de barreira terão direito ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Os parlamentares eleitos por partidos que não atingirem a nota de corte podem exercer o mandato. Mas as legendas ficam fora do rateio de vagas nas comissões e na mesa diretora da Câmara. Tira a eficiência do Congresso Nacional se ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, 29 líderes para sentar numa mesa e todos nós sabemos que o Congresso Nacional, ele funciona, a rapidez dele, ele funciona através de consenso de líderes e fica muito difícil. A proposta ataca em outra frente. Proíbe as coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020. As alianças valeriam apenas para as campanhas majoritárias, na escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Esse sistema que está aí é um sistema maluco. É um sistema que a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali, tudo pode acontecer com o voto dela. Ela pode votar em alguém para deputado e eleger alguém que ela detesta. Aí você pega, dentre os eleitos, você pega um vereador ou uma vereadora que ficou de fora da Câmara e tem o triplo de voto de um que está dentro, pelo sistema de votação de legenda à eleição proporcional. É
Eu acho que isso é uma coisa que não é democrática. Para aliviar os prejuízos para os pequenos partidos, a PEC autoriza a criação das chamadas federações partidárias. Legendas com afinidade ideológica podem se unir e atuar como um só partido nas casas legislativas. Se juntas as siglas alcançarem os votos exigidos pela cláusula de barreira, elas terão direito a funcionamento parlamentar, tempo de rádio e TV e dinheiro do fundo partidário. Mas a proposta tem uma exigência. Os partidos unidos em federação devem ficar juntos durante pelo menos 4 anos. Se um partido resolver deixar o grupo, perde os benefícios. Os partidos que têm afinidade ideológica, se integrarão numa federação e poderão enfrentar as eleições sem se descaracterizarem, sem extinguirem os seus partidos de origem. Com relação às coligações proporcionais, isto vai também evitar esse associativismo negativo que tem havido para as eleições. Um chuveiro elétrico gasta tanta energia quanto 45 televisões. Você sabia disso? O especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado desta terça-feira, traz essa e outras curiosidades sobre o consumo consciente. O Senado também está fazendo a sua parte. Confira nesse vídeo produzido pela Agência Senado. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. A responsabilidade pelo consumo consciente é de toda a sociedade brasileira. Às vezes, em gestos muito simples, nós vamos escovar os dentes. Aí nós ligamos a torneira da água e ficamos com ela ao tempo que escovamos o dente, deixando ela aberta, saindo muita água. Como nós já herdamos esse consumo inconsciente e irresponsável, nós temos dificuldade de mudar o hábito, mas precisamos mudar o hábito sob pena de amanhã não termos água para tomar. Numa casa, os banhos de chuveiro são um dos maiores gastos com energia elétrica e água. Você sabia que um chuveiro gasta a mesma energia que 45 TVs ligadas ao mesmo tempo? Se todos os brasileiros que usam chuveiro elétrico diminuíssem em 1 minuto seu banho diário durante 1 ano, haveria uma economia de energia equivalente à gerada em 8 dias pela usina de Itaipu. E ainda economizariam na conta de luz e de água. Aqui no Senado Federal, nós tínhamos todos os dias milhares de catálogos de exemplares para as comissões. Isso foi abolido e hoje o senador já pode pegar sua pauta ali no computador de forma digital sem precisar fazer esse consumo. Imagine quantas árvores não foram poupadas. O Senado, sem dúvida nenhuma, é uma casa que elabora as leis do país, que promove a fiscalização das ações do Poder Executivo, que dialoga diariamente com a sociedade brasileira. Então, dar exemplo a partir do Senado é muito importante. Agora, dar o exemplo a partir de cada um de nós individualmente é mais importante ainda, não só nos nossos locais de trabalho, mas também nos nossos locais de moradia. A partir do momento que você tem essa consciência de usar o necessário, de não esbanjar, de não exagerar, de chamar responsabilidade para cada um, de ter consciência do papel que está usando, da luz que está usando, da água que está usando, é, na verdade, a defesa da vida, é a defesa do ecossistema. E isso é um compromisso que cada um de nós tem que assumir cada vez mais. Você pode acessar o Jornal do Senado no endereço senado.leg.br/jornal. Você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora ou na nossa página na internet. Obrigado pela audiência e uma boa segunda-feira para você.